Você sabe qual é o melhor lugar para colocar o stop loss e o alvo no seu setup de trade? E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre duas métricas muito legais para a gente conseguir otimizar os nossos setups de trade. Antes de eu falar dessas métricas, né, dá aquela força de sempre, se inscreve aí no canal, pessoal, muita gente que vê os vídeos aqui não é inscrita. Agora eu tô fazendo várias lives também, vou tentar fazer pelo menos uma ou duas por semana, então se inscreve aí para receber as notificações. Não se esqueça de ativar o sininho também, para conseguir ver os vídeos quando eles saírem. E se esse vídeo aqui for legal para vocês, deixa um like aí embaixo e me escreve um comentário se essas métricas são úteis, se vocês já conheciam, se vocês usam ou se vocês querem começar a usar daqui para frente. Bom, e as métricas que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, né, é a MAE, que significa Maximum Adverse Excursion em inglês, né, e a MFE, que é Maximum Favorable Excursion em inglês também. E o que elas significam, né? A MAE é o máximo que o nosso trade chegou a cair, né? Ou ele pegou stop, ou ele chegou a cair e voltou e pegou o nosso lucro. E a MFE é o contrário, é o máximo que o nosso trade chegou a estar de lucro antes de fechar, né? Porque às vezes ele recua e fecha no lucro ainda, às vezes ele recua e fecha no prejuízo. Então essas são as duas métricas que a gente vai estar olhando aqui hoje. A MAE é o máximo que a gente chegou a perder no trade antes de pegar o stop, né? E a MFE é o máximo de lucro que a gente chegou a ter. Tá? São opostas, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Bom, e aqui a gente vai usar essas métricas, né, usando o TradingView e as ferramentas de backtest automático do TradingView, tá? A gente vai precisar usar também uma planilha de Excel, porque o TradingView não traz esses cálculos pra gente automaticamente, então a gente vai precisar também usar o Excel, aqui no caso eu vou usar o Google Docs. Bom pessoal, então aqui eu estou compartilhando a tela com vocês, né? Eu vou usar aqui uma estratégia em Ethereum USDT, gráfico de 12 horas, pra gente usar como exemplo, tá? No caso aqui eu vou usar a estratégia bandas de Bollinger seguidor de tendência, eu já falei delas várias vezes aqui, vocês sabem que é uma das minhas preferidas. Vou colocar aqui as configurações dela do jeito que eu uso, tá? Que é com 7 períodos, um desvio padrão, posição variável, só em long, tá? Resultado excelente aqui que vocês já conhecem, né? Agora o que a gente vai precisar fazer, né? Para fazer os cálculos do MAE e do MFE. Aqui nas estatísticas do TradingView, ele não traz esses valores, né? Então, se a gente pegar aqui, esses aqui são os valores que a gente está acostumado a ver. Se a gente ver aqui em Performance Summary, né? Resumo da performance, não tem MAE nem MFE aqui, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar calcular esses valores com base na lista de trades, tá? Aqui tem a lista de trades. Como que a gente tira esses valores do TradingView, né? Copiar e colar, até que dá certo, mas copiar assim, né? Selecionar, copiar e colar. Até que dá certo em algum momento, mas não é o ideal, né? Aqui, como eu tenho o TradingView Premium, eu consigo exportar. Eu não sei se isso aqui é viável para todo mundo, sabe? Eu não sei se com conta grátis dá para exportar também a lista de trades. Mas aqui, como vocês podem ver, eu tenho esse botão aqui, Export, aqui do lado. Muita gente já me perguntou o que é esse botão aqui, porque eles não conseguem ver esse botão. Esse botão aparece por causa de uma extensão que eu tenho no Chrome. Essa extensão se chama AutoView. Vocês vão escrever AutoView for Chrome assim no Google, já vai aparecer de primeira aqui, ó, chrome.google, na loja do Chrome mesmo. Aí vocês vêm aqui, abre, baixa, instala a extensão no navegador. Aí vocês reiniciam o Chrome e tal, e já vai aparecer esse botãozinho aqui no TradingView, tá? E com isso, né, se vocês clicam nele, ele já aparece que copiou para o clipboard, né, do computador. Então já é como se vocês tivessem dado Ctrl+C em todos os valores aqui estatísticos da estratégia. Tá? Aqui eu não falei muito dos resultados da estratégia, né? Não é o ponto desse vídeo, falar do setup, falar dos resultados e tal. Aqui a gente vai mais falar das métricas, né? E o que a gente pode tirar com elas, né? Eu peguei esse setup aqui específico porque esse aqui é um setup que tem um stop variável, né? O stop é sempre a distância da média, da base das bandas de Bollinger ao ponto de entrada. E não tem alvo, né? Ele só tem trailing stop. Então a ideia aqui é calcular o MAE e o MFE para a gente ver se vale a pena ou não colocar de repente um stop fixo e um alvo fixo nessa estratégia. Poderia ser uma saída para melhorar os resultados. Se a gente ver aqui na lista de trades, né, dos resultados, a gente vê esses valores aqui de run up e drawdown, né? Esse run up é o valor máximo que o trade chegou a estar uma vez que entrou no trade, né? Então aqui a gente entrou nesse trade aqui, ele chegou a bater 23% de lucro e a gente saiu com 3,81% de lucro. Tá vendo essa diferença? E esse trade aqui chegou a pegar 2,49% de prejuízo, mas não saiu no stop, né? Ele saiu no lucro.
Então é com esses valores de run up e drawdown que a gente vai trabalhar para calcular o MAE e o MFE. Bom, então já clicamos aqui em Export, né? Já copiamos os resultados da estratégia. Agora eu vou abrir aqui uma planilha do Google, tá? A planilha do Google é importante que vocês venham aqui em Arquivo e Configurações da planilha. E aqui na localidade coloquem Estados Unidos, tá? Por quê? Porque os valores que a gente copiou do TradingView vão vir com ponto como separador de casa decimal. E se você deixar Brasil, a planilha vai entender que a vírgula é o separador. Então vai zoar todos os resultados aqui. Então é importante fazer essa modificação antes de colar aqui, tá? Então aqui eu dei um Ctrl V, né? Já colei os resultados. Vou aumentar o zoom um pouquinho aqui. E bom, então aqui ele cola tudo, tá? Então no começo aqui é as configurações da estratégia. Aqui ele cola os resultados principais ali da estratégia, né? Em lucro líquido, em porcentagem de acerto. Aqui ele cola os valores ali daquele Strategy Summary, né? Que é algumas estatísticas, né? Que ele traz pra gente. E aqui embaixo a lista de trades, que é o que a gente precisa para fazer os cálculos, tá? Bom, então tudo que está aqui em cima a gente não precisa. Então eu vou selecionar todas essas linhas aqui e vou apagar essas linhas, tá? Excluir linhas de 1 a 34. Agora a gente só fica com a lista de trades aqui. Como que a gente vai organizar esses dados para poder trabalhar, tá? Vou selecionar essa primeira linha aqui e vou adicionar um filtro nela. Adicionei um filtro, beleza? Porque como vocês podem ver, ó, ele cola duas linhas por trade, tá? Então aqui, ó, linha trade 1, ele dá a entrada e dá a saída, dá o valor de entrada e o valor de saída, só que os números realmente saem aqui na linha da saída, tá? Então essa primeira linha da entrada, ela é um pouco inútil pra gente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou filtrar aqui pelo número, tá? De A a Z, porque aí ele filtra todas as linhas de entrada, que é a linha que não tem informação, fica de primeiro, aí eu consigo apagar. Aí eu venho aqui selecionar da linha 3 até a linha 140 aqui, apago todas essas linhas, excluir linhas, e pronto, agora eu só tenho linha que realmente tem informação, tá? Essas duas colunas aqui, tipo de entrada e sinal, não preciso, então vou apagar elas, excluir colunas. E aqui número de trades eu vou colocar de 1 até... para ficar o número de trades, né, certinho. Seleciono aqui, dou 2 cliques e já vai embora para todos. Então agora a gente já tem aqui a informação realmente que a gente precisa, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui é selecionar essas colunas que tem porcentagem, porque elas saem em valores decimais, tá vendo? Ó? Profit %. Então eu seleciono aqui no F, seguro o Ctrl, venho aqui, seleciono o H, seleciono o Run Up e seleciono o Drawdown. Aí eu venho aqui em %, ó, aqui em cima, formatar como porcentagem, ele já vai formatar essas colunas como porcentagem. Beleza? Bom, então agora a gente já tem todos os dados, né, que a gente precisa, bonitinho, para a gente poder fazer os cálculos. Ah, outra coisa aqui, essa coluna C de preço eu não preciso também, então vou apagar ela. E de contratos também não preciso. Beleza. Então eu tenho aqui uma coluna com o lucro em porcentagem, o lucro sobre a banca em porcentagem, o run-up, né, que é o valor máximo de lucro que a gente chegou a ter com o trade aberto, em porcentagem esse valor, o drawdown, que é o máximo que o nosso trade chegou a recuar em valor, e em porcentagem. Bom, então aqui essas colunas também em valores eu não preciso, só preciso da porcentagem. Então vou apagar aqui também, run-up, drawdown, vou apagar tudo isso para não atrapalhar. Vou ocultar só, vai. Pronto, então a gente só precisa disso aqui. E agora eu vou calcular aqui o MAE e o MFE, tá? Vou deixar aqui, vou colocar MAE médio e o MFE médio. O MAE é o valor mínimo, né, que chegou a estar o trade com o trade aberto. E o MFE é o valor máximo que o trade chegou a estar de lucro com o trade aberto. Aqui a gente já tem, né, por trade, quanto que foi. O valor máximo que chegou a estar e o valor mínimo que chegou a estar. Bom, então o MAE médio, né, o MAE médio vai ser a média do mínimo que o nosso trade chegou a estar, né, com o trade aberto. Então, aqui a gente já tem essa coluna J de drawdown em porcentagem, que é justamente isso, né? Cada um dos trades chegou a ter esse valor mínimo aqui antes de fechar o trade. Pode ser que tenha fechado no prejuízo, pode ser que tenha fechado no lucro, mas chegou a estar nesse valor mínimo aqui. Então, vamos selecionar aqui no MAE, eu vou dar um igual, vou usar a função average,
average, abro parênteses e seleciono todos esses valores aqui até o último, fecho parênteses, dou Enter. Ó, ele já vai calcular aqui que o MAE médio é de 2,09%. E o MFE médio, eu faço a mesma coisa, dou um igual, average, seleciono aqui a coluna H do Run Up, né? Que o Run Up é o valor máximo de lucro que a gente chegou a estar com o trade aberto. Então seleciono aqui a coluna inteira, fecho parênteses, Enter. Então agora eu já sei aqui que em média a gente chega a estar com 8% de lucro no máximo por trade e em média a gente chega a estar negativo menos 2% por trade. Bom, e o que a gente pode fazer com esses valores, né? MAE médio e MFE médio? Como vocês sabem, a estratégia que eu uso aqui, ela tem um stop inicial variável, né? O stop dela é a linha vermelha, então cada trade de sinal vai ter a linha vermelha numa distância diferente da sua máxima, porque é a média, né? Uma SMA simples de 7 períodos. E a gente não tem alvo, a gente sai no trailing stop quando tocar nessa linha vermelha, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, esse trade, por exemplo, ele entrou aqui e saiu aqui. Ele entrou na setinha azul, chegou a pegar aqui 39, 40% de lucro quase e fechou na setinha rosa em 36% de lucro. Então eu deixei na mesa um lucro, né? Eu deixei um lucro na mesa. Se eu tivesse deixado aqui um alvo fixo no meu MFE, né, que o meu MFE foi de 8%, eu teria pegado um lucro aqui de 8%. Né? Eu teria deixado um alvo fixo ali em 8%. Em 8% teria saído do trade e aqui teria perdido toda essa subida. Né? Então, o que eu gosto de calcular aqui para saber se o meu stop, né, se o meu trailing stop, ele está atualizando rápido o suficiente para eu não deixar muito dinheiro na mesa? Eu gosto de fazer o seguinte, né? Eu crio uma coluna aqui de, chamar de aproveitamento, que é pegar o lucro que teve dividido pelo run up máximo, tá? Então aqui tá pelo run up máximo, ele já aparece aqui. Então o que isso aqui diz pra mim? Eu vou dar um filtro aqui pra gente pegar só os lucros, tá? Porque aqui ele também pega trade que deu prejuízo e faz o cálculo e não é o que a gente quer. Então eu vou colocar o filtro nessa coluna também e vou filtrar aqui de maior a menor. E pronto. Então agora o que a gente tem aqui? Que o trade que mais aproveitou a subida foi esse primeiro aqui, que pegou 84% do movimento, né? Vamos dizer assim. Ele não vendeu no topo máximo absoluto de 42%, mas ele vendeu em 36%. Então olha que interessante, né? Aqui então o melhor trade que eu fiz com esse setup aqui no backtest, ele só aproveitou com 84% do topo. E daqui para pior, né? Então 80%, 78%, ó. Muitos aqui de 20, 30, aqui de 17, 16, 8, 5, 4, 2. Olha esse aqui de 2, de 1%, ó. Chegou a pegar 6% de lucro quase e saiu com 0,04. Esse aqui chegou a pegar 21% de lucro e saiu com 0,4. Então tá deixando muito dinheiro na mesa, né? E o que eu gosto de fazer aqui é pegar a média disso. Eu não sei como chama essas variáveis, né? Mas se eu pegar a média disso aqui, colocar a média de aproveitamento. Mesma coisa, average, abro parênteses e seleciono aqui só os positivos, né? Porque os negativos a gente perdeu. Então eu seleciono aqui positivos. E ó, então a média de aproveitamento do meu setup é de 45%. Né? Os trades que eu ganho, eu normalmente pego 45% do movimento. Então isso aqui a gente pode usar, né? Isso aqui eu gosto mais de olhar para isso. Porque com isso aqui eu consigo pensar em formas para melhorar a performance do meu setup, né? Eu consigo ver, não que eu consiga ver, mas eu posso tentar ter ideias para melhorar o meu trailing stop, tentar deixar o meu trailing stop um pouco mais apertado, talvez, para tentar pegar o mais próximo possível do topo do movimento, né? Tem que tomar cuidado, porque fazendo isso a gente também pode estrangular o trade e acabar saindo muito cedo do trade, né? A gente vai sair mais próximo do all-time high do trade, né, do run-up do trade aqui, mas de repente o próprio trade aberto não vai ter um movimento muito longo, porque a gente vai deixar muito apertado o stop. Então tem que tomar esse cuidado e tem que estar sempre olhando o gráfico para ver o que realmente está acontecendo, tá? Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó,
A gente saiu do trade aqui, mas o movimento continuou. Aqui, por sorte, abriu outro trade logo em seguida e a gente pegou o movimento outra vez, né? Mas a gente poderia ter deixado o stop apertado, ter saído aqui, por exemplo, e teria perdido toda a subida depois. Então, é uma métrica interessante para olhar, para a gente ver realmente se o nosso trade system ele tá ajustado, né? Que ele tá funcionando. Mas a gente tem que tomar cuidado por causa disso, né? A gente não quer deixar o nosso setup com overfitting para depois ele não funcionar na prática, né? Aí ele acaba perdendo sentido na prática. Então eu gosto de usar isso aqui mais para ver realmente, para entender o meu setup, tá? Não que eu vá necessariamente tomar alguma atitude quando eu veja isso, porque se a gente pegar esse setup aqui, ele tem resultados muito legais, né? Se a gente pegar aqui as estatísticas, elas são muito boas, né? Porcentagem de acerto relativamente pequena, mas o drawdown é muito pequeno com relação ao lucro. Então ele é um setup muito legal. E essas estatísticas eu posso usar para conhecer um pouco mais o meu setup, eu saber como ele funciona. Para quando ele pegar um trade, por exemplo, que como esse, né, que a gente viu aqui de 2% de aproveitamento, né? Que pegou 21% de lucro, recuou e saiu com 0,4%, para eu saber que esse tipo de coisa é relativamente comum no meu setup e que mesmo acontecendo isso, ele é rentável. Tá? Então, eu faço isso mais para eu conhecer a estratégia, para eu conhecer o setup que eu estou usando e realmente saber como ele funciona, né? Saber as nuances dele, né? Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro. O MAE e o MFE é interessante. A gente poderia pegar isso aqui para fazer um teste com stop e alvo fixo, por exemplo, nesse setup aqui, para ver o que acontece, para ver se realmente esse número aqui faz sentido, se aumentaria a porcentagem de acerto. Eu colocar, por exemplo, um stop fixo em 3%, né, com uma margem aqui de erro, e um alvo fixo de 5%, por exemplo. E a gente vê se realmente isso aqui faz sentido, se isso aqui realmente melhoraria os resultados, né? Beleza? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo aqui, espero que tenha ficado claro, né? Um vídeo um pouquinho mais complexo que o normal aqui, com muita conta, muita planilha, um pouco chato. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve aí embaixo nos comentários, esses temas aqui são bem legais, eu gosto bastante disso, né? Então a gente troca uma ideia aí embaixo, se vocês tiverem alguma sugestão também sobre como usar esses valores, escreve aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal, compartilha esse vídeo se vocês acham que foi legal. Se inscreve aí, ativa o sininho porque eu vou fazer várias lives aqui daqui pra frente e eu acho que elas estão sendo legais, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.